Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A saudação. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marjo Brana, na mensagem A Era da Igreja de Sardes, na página 220 a seguir. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabendo quem são as 7 estrelas, porém, teremos que descobrir a que os 7 Espíritos se referem. Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse, Apocalipse 1:4, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, Apocalipse 3:1,
Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Para começar, sabemos com certeza que estes versículos não estão ensinando uma doutrina nova e contrária a João 4:24. Deus é um Espírito, mas isto é simplesmente a 1 Coríntios 12:8-11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Desse modo, sabemos que os 7 Espíritos de Deus significam que é um só e o mesmo Espírito aparecendo de uma maneira sétupla. Agora, em Apocalipse 4:5, estes mesmos 7 Espíritos são chamados de lâmpadas de fogo que ardiam diante do Senhor, uma vez que João sempre usou apenas símbolos do Velho Testamento no Apocalipse. Vamos ao Velho Testamento e encontramos em Provérbios 20:27 que a alma, na versão em inglês Rei Tiago, lê-se: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Estes 7 espíritos acham-se associados ao homem. João Batista, em João 5:35, foi chamado de uma candeia que ardia, que realmente deveria ser traduzido por lâmpada que ardia. Além disso, em Apocalipse 5:6, os 7 Espíritos são identificados como 7 olhos em Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor. Na versão em inglês do Rei Tiago, lê-se Zorobabel como aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor. É muito evidente que a palavra eles refere-se a homens. Assim vemos que os olhos do Senhor, neste caso, são homens. Evidentemente, eles serão homens ungidos, cheios do Espírito Santo, pois os ministros de Deus não estão no poder de homens, mas do Espírito Santo, juntando nossas descobertas escriturísticas, fica patente que os 7 Espíritos de Deus refere-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vidas de 7 homens com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos,
e eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são pode finalmente ser visto, porque a frase seguinte os chama de 7 estrelas, as quais já nos são conhecidas como os 7 mensageiros para as 7 eras. Quão belo é isso! Veja, a estrela foi destinada a refletir luz de noite, porque o sol se pôs. Exatamente o mensageiro, tipificando como uma estrela, para cada era tinha de refletir a luz do Filho. Todos eles fizeram isto pelo Espírito Santo. Paulo foi o primeiro mensageiro, e ele disse em Gálatas 1:8, que se qualquer anjo, qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importava quem fosse, se ele anunciasse outro evangelho, além do que Paulo anunciou, fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse, entrariam lobos cruéis. Ele sabia que o próprio Satanás podia aparecer como um anjo de luz, quanto mais seus ministros. Assim ele o adverte que este evangelho seria sempre o mesmo. Ora, Paulo batizava em nome de Jesus e batizará quando as pessoas não tinham sido imersas assim. Ele pôs a igreja em ordem e ensinou o uso adequado dos dons do Espírito e confirmou que eles deviam permanecer na igreja até que Jesus viesse. Desse modo, os mensageiros seguintes, todos os 6 remanescentes, pelo mesmo Espírito Santo, arderiam com o mesmo fogo e dariam a mesma luz do Evangelho de Jesus Cristo, e os sinais os seguiriam. Irineu qualificou-se? Sim. Martim qualificou-se? Sim. Columba qualificou-se? Sim. Martinho Lutero qualificou-se? Muito seguramente. Wesley qualificou-se? Sim, Senhor. Ele teve um grande ministério e até orou para o seu cavalo ficar bom, e ele ficou. Aí está, 7 eras da igreja e 7 mensageiros que foram semelhantes, e Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que dissesse que era um mensageiro, mas tivesse um evangelho diferente e vivesse numa luz diferente. Agora, esta minha última afirmação concorda com o resto da palavra? Sim. A palavra diz que se alguém acrescentar a este livro ou tirar dele, seria atormentado e sentenciados à condenação por Deus. Deus disse: eu farei vir as pragas escritas neste livro, ou tirarei sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22:18. Assim vemos que os 7 Espíritos realmente se referem ao único Espírito de Deus, operando a vontade e a palavra de Deus em diferentes gerações. Eu gostaria de ilustrar isso a partir da palavra. O Espírito de Deus
estava poderosamente sobre Elias. Depois esse mesmo Espírito veio sobre Eliseu em duplo efeito. Então, séculos mais tarde, o mesmo Espírito que chamamos de Espírito de Elias, a fim de descrever seu ministério, voltou sobre João Batista. Um dia esse mesmo Espírito, identificado pelo mesmo tipo de ministério, virá sobre um homem para o fim da era da igreja gentia. Além disso, a Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, e ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando Jesus foi embora, ele disse aos seus discípulos para permanecerem até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, a igreja, estaria em seu lugar sobre a terra, tomando seu lugar. E porque esse mesmo Espírito que estava nele estaria neles, eles fariam as mesmíssimas obras, e qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram, porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Também diz aqui que estas 7 estrelas, ou 7 mensageiros, para as 7 eras, estão em sua mão. Ele o está segurando. Você reconhece imediatamente que, se eles são mantidos em sua mão, estão associados com seu poder. É isso que a mão significa. Significa o poder de Deus e a autoridade de Deus. Nenhum deles veio em seu próprio poder e autoridade. É isso que Paulo disse: nenhum homem se atreveria. É preciso a autoridade de Deus e o poder do Espírito Santo. O Evangelho é pregado pela autoridade de Deus no poder do Espírito. Todos estes homens foram habilitados pelo Espírito Santo. Todos eles enfrentaram o mundo. Eles podiam fazer isso. Eles estavam cheios de Deus. Eles foram enviados ou autorizados por Deus, não por si mesmos ou outros homens. Ora, eles tinham o que o mundo não podia ter. Jesus disse que quando ele fosse embora, enviaria seu Espírito, o qual o mundo não podia receber. Isso é correto. O mundo, os sistemas mundanos, não podem recebê-lo. É isso o que a organização é sistema mundano. Mostre-me uma igreja do sistema mundano que seja cheia do Espírito Santo. Eu quero vê-la. Se você puder me mostrar uma igreja, assim você está encontrando um erro na palavra. Não, Senhor, nenhum destes mensageiros foi organizado, ou eles foram postos para fora
ou saíram porque estavam convencidos do pecado da organização. Como pode o Espírito Santo estar na organização quando é a organização que toma o lugar do Espírito e as denominações tomam o lugar da palavra? Lembre-se, organização é morte. Não pode ser de outra forma. Se o mundo assume o comando, o Espírito se aparta. Sim, o Espírito não é 7 espíritos, mas um. Ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. E os 7 mensageiros terão o mesmo Espírito e ensinarão a mesma palavra e terão o mesmo poder. E se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o Pentecostes. Por experiência, ela será uma igreja pentecostal e haverá línguas e interpretações e profecias e curas. Deus estará no meio dela e Deus se declarará no meio dela, como sempre tem feito. Aleluia! E ela será organizada. Não esqueça isso. Agora podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras do seu Espírito nos mensageiros. Eles são como foi Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Desse modo, quando vemos que os mensageiros estão em sua mão, vemos o Senhor identificando-se com estes homens e concedendo-lhes seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja. O que vemos quando ele foi visto estando entre os 7 candeeiros de ouro, tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplos de Efésios 4, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, porque em cada era a igreja se desencaminha e não é apenas os leigos, mas o grupo de clérigos. Os pastores estão errados, tanto quanto as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como sumo pastor nos ministérios destes 7 homens para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e ele é a palavra. Isto seria a palavra reconhecida no povo, porém ele colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho da sua vontade. Eles aparecem uma vez em cada era. É o mesmo Espírito neles. Que contrastes é isto com a hierarquia de Roma? Eles têm um homem de sua própria escolha, um após o outro, nenhum mostrando o poder de Deus, nenhum permanecendo na palavra de Deus, cada um diferindo do outro antes dele e acrescentando o que deseja como se fora Deus. Deus não está nisto.
porém ele está em seu mensageiro, e aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro, assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. O que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Apocalipse 3:1. Assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, ele novamente está identificando-se com o homem pelo seu Espírito dentro do homem. Estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados. Realmente, para mentes humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Entretanto, eles são os mensageiros para suas eras. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou Moisés, ele se rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Davi, ele matou. Ele também usou um Josué e um José. E aqueles com defeitos graves são muito mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Todos foram e são dele, ninguém ousa negar isso. Ele os usou pelo e através do Espírito Santo que ele pôs dentro deles. Para o seu próprio mestre, eles permaneceram de pé ou caíram. E em todos eles foi cumprido a soberana vontade de Deus. Deixe que a história externa tente refutar tal coisa. Isto mesmo, assim permanece. O Deus eterno ainda anda entre os candeeiros de ouro e envia seus mensageiros pelo seu Espírito com a palavra ao povo de cada era. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.